Alegrai-vos na esperança. A gente tem que ter fé e confiança em Deus e que Ele está cuidando de tudo, amém? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Esse será o tema da nossa devocional do dia de hoje. Vamos falar sobre esperança, fé, né? Sobre ter paciência e ter uma vida de oração, ter constância na oração. E você já possa curtir, comentar e compartilhar se está passando aqui nesse vídeo, que você fica até o final para ouvir essa mensagem, pois você só tem a ganhar, né? Pois a palavra de Deus, ela nos produz vida e fé. Você vai adquirir fé quando você ouve a palavra de Deus, pois a palavra de Deus fala que para a gente ter fé, nós precisamos ouvir a palavra dele, né? Se a gente quiser adquirir, ter força, ter fé, confiança em Deus, nós precisamos ler e meditar na palavra do nosso Deus. E a devocional fica aqui no livro de Romanos, o capítulo 12 e o versículo 12, que vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Aqui a palavra nos adverte a ter alegria na esperança. O que é ter alegria na esperança? É a gente ter fé, ter confiança, ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo, de que Ele está no controle de cada situação difícil da nossa vida, né? Quando a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, é Ele que vai dirigir os nossos passos. Então, quando as tribulações e as lutas vêm, é Ele que está conduzindo tudo. Nós devemos ter esperança, nós devemos nos alegrar na esperança e acreditar que Deus está cuidando de tudo. E aqui fala que a gente deve ter paciência na tribulação, né? A gente não viver reclamando nem murmurando, porque Deus tem algo para nos ensinar em cada situação que a gente passa. Quando a gente passa por algo difícil, né, por dias turbulentos, a gente sempre vai sair mais forte, né, mais determinado, uma pessoa mais madura. Então Deus permite que a gente passe por esses problemas, né, por essas situações difíceis. Por isso que aqui fala que nós devemos ter paciência, né? E nos alegrar na esperança. Se fala para a gente se alegrar na esperança, é porque Deus está cuidando e a gente só deve confiar nele e ter a certeza de que na hora certa tudo vai se resolver, porque para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito e tudo tem um planejamento, né? Então a gente deve ter sempre paciência e esperança, se alegrar na esperança de que Deus está cuidando. E também fala de perseverar na oração. Isso é muito importante, né? Quando a gente estiver passando por momentos difíceis, a gente viver em oração. Não só quando estiver passando por momentos difíceis, né? Mas é o momento mais propício, né? Para a gente buscar a presença de Deus. Em todos os momentos a gente deve viver em oração. Mas nesses momentos a gente deve intensificar mais os momentos de orações. E geralmente é assim que acontece. Quando a gente passa por momentos difíceis, é o momento que a gente mais busca a Deus em oração. É nesse momento que a gente está mais buscando a presença dele, querendo que ele nos console, que ele nos ajude e nos dê força. Porque se não for Deus, a gente não consegue, pois somos fracos, né? E dependemos da força onipotente de Deus. Só Ele tem o poder de nos fortalecer e de nos ajudar. Tanto que a palavra de Deus fala, quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque quando o nosso corpo, a nossa mente está enfraquecida, é Deus que está nos sustentando. É Ele que é a nossa força. Por isso que Ele fala essa frase tão linda, né? Quando a gente está ali naquele momento tão desesperador, se achando muito fraco lá no chão, Deus está ali sendo a nossa força para a gente poder suportar as tribulações e as batalhas da vida. E quando a gente busca Deus em oração, a gente vai nos enchendo cada vez mais dessa força. Por isso que a gente deve perseverar na oração, né? Aqui fala claramente, persevere em oração, ore o tempo todo,
aonde você estiver trabalhando, fazendo o que for, esteja sempre conversando com Deus, pois Deus ouve o seu clamor, Ele ouve o clamor que está no fundo da sua alma, lá no íntimo do seu coração. Deus está ouvindo, por isso que você deve clamar a Ele o tempo todo, buscar a Ele sempre em oração, sempre perseverando, tendo a certeza de que Ele está ouvindo, pois Ele ouve o nosso clamor. Basta a gente se dispor a buscar a presença dEle, né? A querê-lo em nossa vida, a colocar nas mãos deles todas as situações difíceis da vida, pois Ele vai cuidar e vai cuidar melhor do que nós, vai cuidar da melhor forma, pois Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né? Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente fique confuso, que a gente se entristeça, mas lá na frente, depois a gente vai entender o porquê de tudo ter acontecido, né? De entender porque Deus permitiu de muitas coisas terem acontecido na nossa vida, né? Eu já passei por coisas, sofrimentos que hoje eu venho entender o porquê, né? Então, a gente deve ter paciência, como fala na tribulação, e confiar nele, ter esperança e a certeza de que Ele está cuidando de tudo e Ele vai estar nos fortalecendo cada vez mais, nos dando aquela força que nós precisamos, né? E essa força só vem do nosso Deus. Então, que a gente viva em constante oração. Quanto mais você ora, você vai ter intimidade com Deus. Quando você se prostra aos pés do Senhor, se ajoelha, entra no seu quarto, tranca a porta, para você ter aquele momento só você e Deus. Deus se agrada disso, pois Ele está vendo que você o reconhece como o único que pode ajudar, né? Pois só é Ele que pode ajudar. É Ele que nos dá, nos capacita, nos dá coisas na nossa mente para que a gente resolva as situações. É Ele que manda pessoas para nos ajudar. Então, tudo é de Deus, tudo provém dEle. A gente nunca deve ter o orgulho de achar, não, eu consegui resolver essa situação, eu consegui fazer isso, fulano me ajudou. Não, foi Deus quem mandou, foi Deus que capacitou você a ter ideias para poder resolver os problemas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então a gente deve perseverar em oração, clamando a ele o tempo todo, para que ele venha ter misericórdia e pedir a ele sempre entendimento, né? Para ele dar sabedoria para o que ele quer passar de nós, para nós, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, porque Deus tem uma mensagem para passar sempre quando a gente está passando por algum sofrimento. E muitas das vezes, quando você está sofrendo, muitas pessoas te procuram para que você as ajudem, né? E você às vezes fica sem entender o porquê. Você diz, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, e vem pessoas me procurar. Mas aí é Deus lhe fortalecendo através dessas pessoas e Deus mostrando para você que não só é você que sofre. Muitas e muitas pessoas passam por problemas. Aliás, acho que todas as pessoas passam por problemas e situações difíceis. Já aconteceu muito isso comigo. Eu estou passando por um momento muito difícil de dor e pessoas vêm me procurar para querer oração, para querer conversar, desabafar, pedir conselhos. E às vezes eu ficava sem entender, mas hoje eu entendo, né? Que Deus, de certa forma, vai nos curando, nos ajudando também. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente está dando a mão, dando uma palavra, dando um conselho, orando por outras pessoas, né? E também ele vai nos mostrando que não é só a gente que passa por momentos difíceis. Todo mundo passa, todo mundo tem problemas e tem situações que só elas entendem, só elas sabem o que estão passando, né? Então que essa palavra possa ter alcançado a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, pois ela é poder sobre as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos e agora eu vou orar por você. Querido amado Deus, estamos aqui mais um dia, Senhor, na Tua presença para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Obrigada por mais essa palavra poderosa do dia, né? Que ela venha fazer parte do nosso dia
e alimentar a nossa alma e o nosso ser. Que todos que passem aqui possam ser alimentados por essa palavra, possam ser abençoados pelo poder da tua palavra, pois ela produz vida sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha cuidar e proteger de cada pessoa, Pai, que nós possamos nos alegrar na esperança do Senhor, que nós possamos ser pacientes quando a gente estiver passando por tribulações e que a gente possa ser sempre perseverantes na oração, Pai, que a gente não desfaleça, que a gente tenha sempre a firme certeza e a esperança e fé de que o Senhor está no controle de tudo, está cuidando de cada situação da nossa vida, Pai, pois nós sabemos a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que isso venha ficar em nosso coração, que essa esperança venha viver no nosso coração e no nosso ser, e que a gente possa viver a nossa vida sempre perseverando em te buscar em oração, para que a gente tenha mais intimidade contigo e que a gente sinta cada vez mais a tua presença, Pai amado. Pai, eu te peço por cada um que passa aqui nesse vídeo, que o Senhor venha abençoá-los com ricas bênçãos. Eu vou te pedir pelos pastores, missionários, que o Senhor venha fortalecê-los, ele, na fé que há no Senhor, pois não é fácil a vida de pastor e de missionários que entregam as suas vidas para cuidar de almas, para cuidar das pessoas. Que o Senhor venha dar força, sabedoria e entendimento e sustento para que eles venham viver para glorificar e exaltar o teu nome e cuidar das almas com alegria e paz no coração. Que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão enfermas, visita os hospitais, visita as crianças, Pai, que nesse momento, nessa época de frio, muitas crianças, muitos bebês adoecem, que o Senhor possa visitar os hospitais, limpar os pulmãozinhos dela, Pai, e curar, levar a cura, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, visita os hospitais, as UTIs infantis, que elas possam ser curadas, que elas possam receber o teu abraço de cura, a tua mão poderosa curando elas, Pai amado, e cuida das mães que ficam tão aflitas nesse momento tão difícil, que o Senhor possa visitá-las, confortando, colocando fé e esperança, e que elas perseverem em oração, que foi a palavra do dia de hoje. Que o Senhor venha guardar e proteger a todos, visita os lares, abençoa as famílias, que as famílias sejam abençoadas, pois família é um projeto do Senhor. Que o Senhor venha proteger as crianças dos lobos, dos inimigos, pois eles se levantam ferozmente contra as crianças. Venha guardá-las e protegê-las e livrar de todo o mal. Abençoe e cuide das mulheres que sofrem agressões psicológicas e físicas por seus maridos. Tem muitas mulheres que passam por isso, Pai, que o Senhor venha guardá-las e protegê-las e darem forças, que o Senhor dê forças para elas saber lidar com essa situação e poder sair dessa vida tão difícil, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar as mulheres para que elas venham crescer em graça e conhecimento todos os dias da vida dela. Eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.